Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é mais um vídeo nesse formato narrativo, onde eu dou a minha opinião sobre determinados assuntos. Eu tenho a noção de que foi o formato tradicional, né, onde eu passo por lugares perigosos de madrugada, com aquela musiquinha sombria, né, que me fez ser conhecido por todo mundo. Mas ultimamente, né, tem muita gente realmente que tem interesse em ouvir o que eu tenho para falar. Então, esse vídeo, né, vai ser nesse formato. Gostaria de pedir, né, a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, né, ative o sininho, deixe o like e comente, né, porque sua opinião também é muito importante para mim. Toda opinião ela deve ser respeitada, porque você pode concordar ou discordar, mas você deve aceitar justamente por ser uma opinião de outra pessoa. Então, o primeiro assunto que eu queria abordar, né, é justamente sobre as eleições lá em São Paulo, né? Foi um assunto que tomou conta da mídia nos últimos dias. Eu acho que tudo isso é muito triste, porque quem sai perdendo nessa história toda, né, é o cidadão, é o povo, é o eleitor, né? Eu tenho 35 anos e eu me lembro dos debates políticos antigamente. Eram muito mais respeitosos, né? As pessoas realmente esperavam ali o seu momento de fala, né? Existia uma cordialidade entre os candidatos, né? Não existia toda essa violência que a gente vê hoje em dia, né? E eu me lembro que até os discursos, né, eram mais legais, as pessoas realmente apresentavam ali as suas propostas, né? E vendo no que tudo se transformou, né, na política atualmente, com todo respeito, né, só falta ali a lona de circo, né, e o nariz de palhaço, porque realmente hoje em dia está muito complicado, né? Hoje em dia, um debate político, né, ninguém mais apresenta suas propostas. Eu me lembro que sempre tinha aquele lance do eu prometo, né? Um candidato via e falava, eu prometo asfaltar uma rua. Aí vinha outro e falava assim, eu prometo fazer uma escola, né? Então, era muito daquele lance de promessa, né? E hoje em dia não existe nem isso, né? Hoje em dia um candidato ele chega e fala assim, você vai votar naquele candidato, ele não gosta de cachorro. E o outro vem e fala assim, mas você quer falar o quê? Você não lava a louça, entendeu? Hoje em dia são pessoas que ficam expondo, né, os erros dos outros. Então digamos que quem tem menos culpa no cartório hoje em dia, né, leva vantagem nesse tipo de eleição e é totalmente errado, né? Então, o que você imagina, né, sobre essa situação? Será que essas pessoas, né, que efetuaram essas barbaridades, elas querem fazer mais pelo povo, né? Eu sinceramente acredito que para esse tipo de gente o dinheiro não é o suficiente, né? Eles realmente estão ali atrás do poder, né? Então é muito triste mesmo. Infelizmente o povo acaba ficando sem opção, né? Porque você não quer votar em um, mas quando você olha para o candidato concorrente, você também não concorda com muita coisa, né, que ele faz ali. Então, realmente o povo fica de mãos atadas e estamos falando de São Paulo, né? Que basicamente é a engrenagem principal aí que movimenta, né, o todo o nosso país. Sobre política, né? Basta, é somente isso. Foram pessoas que pediram para mim dar a minha opinião sobre isso e isso está feito. Um outro assunto que eu acho que é até mais sério, né, é sobre a depressão. Eu acho que a carga horária, né, do brasileiro hoje em dia ela é tão intensa que nem todo mundo tem tempo, né, para ficar atento às notícias, né, às coisas que realmente acontecem no nosso país, né? Então tem gente que realmente não consegue, né, ter acesso aí às atualidades. Eu vi uma notícia, né, que fica até meio chocado. No ano de 2023, 107 policiais militares em todo o país foram mortos,
em confronto ou em folga, né? E por mais impressionante que seja o número de 107 mortes, eu descobri que 110 policiais, infelizmente, né, atentaram contra a própria vida. Então, assim, mais policiais, né, atentaram contra a própria vida do que realmente, né, foram mortos ali em confronto, né, tanto em serviço quanto em folga. Então, se o número de 107 mortes policiais em confronto já assusta, imagine o número de 110 policiais que atentaram contra a própria vida. Isso é muito sério. É muito sério por quê? Porque um policial militar, né, ele tem um emprego, então ele, né, tem renda, ele tem um acompanhamento psicológico, né, e mal ou bem ele tem que estar com o mental equilibrado, até porque é a função dele, né, a profissão dele exerce isso, né. Vários policiais trabalham armados, então o que seria uma arma na mão de uma pessoa que não está equilibrada, né, mentalmente? Então, imagine, né, um policial militar, né, com todo esse aparato, profissionais em volta ali, né, fazendo o exame regularmente, né, com uma renda, tá tendo esse tipo de decisão, passando por alguns problemas. Imagine, né, uma pessoa normal que infelizmente está desempregado, que infelizmente está com problema com álcool, com drogas, né, problemas com a família, né? Então, assim, se um policial militar, né, que tem todo esse aparato, né, tá tomando essa decisão, imagine essas pessoas comuns, né? Um empresário que desde a pandemia, né, perdeu todo o seu negócio. Hoje em dia a gente passa por lugares que eram movimentadíssimos, né? Em alguns pontos da cidade hoje em dia tá tudo fechado, né? Muita coisa realmente hoje em dia acabou, né, devido a essas últimas crises que tivemos, né, juntamente com as doenças que teve nesses últimos anos, né? Então foi um fato que talvez, né, as pessoas, né, sempre empenhadas, sempre em movimento, sempre ocupadas, né, trabalhando ou tentando levar o sustento para dentro de casa, né, acaba não tendo acesso, né, a esse tipo de notícia, né, de conhecimento, né? Então eu sempre procurei, né, sempre procuro, já que eu estou falando para muita gente, para mim falar coisas boas, né? Então fica aqui, né, mais um alerta, né? Então se você tem pessoas, né, próximas a você, que você conhece o comportamento, né, que você vê aquela mudança ali, né, eu acho que deve, né, intervir naquela situação, perguntar àquela pessoa o que está acontecendo, porque digamos que se você não agir quando for ver, infelizmente já é tarde, né? O mal já foi feito ali e você fica naquela de talvez se eu tivesse feito algo antes, né, não teria terminado dessa maneira. Aproveitar, né, para quem não sabe, né, eu sempre deixo um espaço aberto para qualquer pessoa que estiver passando por qualquer tipo de problema. Pode mandar mensagem para mim a hora que quiser e quando quiser. Vou tentar botar o Instagram aqui na tela, né, porque lá você fala diretamente comigo. Eu sempre fui conhecido por responder a todos os comentários, né, de todo mundo, em todos os vídeos. Mas também fui, né, preparando o pessoal para quando chegasse, né, nesse tipo de momento onde tem mais de 100 mil inscritos, realmente fica muito difícil, né, de responder a todo mundo, tendo em vista que eu faço tudo isso sozinho. Então, realmente, quem responde esses comentários sou eu, né? Então, eu deixo o Instagram, porque no Instagram você realmente consegue falar comigo diretamente. Eu sempre torço, né, para não vir ninguém. Eu imagino que as pessoas, né, quando não tem problema, não vêm, né? Mas vem muita gente, né? Tem muita gente que pede as lives porque às vezes está passando por um problema e fala, pô, cara, só sua live para me salvar, pô, faz uma live aí que hoje eu não tive um dia muito bom, né? E digamos que das pessoas, né, que vêm até mim, né, relatando seus problemas ali, digamos que eu tô ficando bom nisso, né? E tô conseguindo, né, ajudar bastante gente. Então, mais uma vez aqui eu deixo esse acesso, né, para vocês, quem estiver passando por qualquer tipo de problema, né, e quiser bater papo,
né? Às vezes um familiar não acredita, ele acha que é frescura. Às vezes você tem vergonha de contar o seu problema para uma pessoa próxima, né? Pode falar comigo, que eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para isso e realmente faço isso com o maior prazer. Aproveitar também, né? E agradecer a toda a galera que me ajuda com o Pix, né? Todo o dinheiro arrecadado, ele é revertido em novos vídeos, em novas lives, da mesma forma, né, que as pessoas realmente me ajudam. A minha intenção também é de ajudar a todo mundo que cruza o meu caminho, né? Então eu sempre faço questão de botar o nome das pessoas que me ajudam, né? Eu sei o quanto o nosso salário, né, mínimo atualmente não serve para muita coisa, né? Sempre deixo bem claro que, independente do valor, quem quiser ajudar é sempre muito bem-vindo, mas se você não tiver condições de ajudar, não se sinta inferior a ninguém, né? Eu espero que você realmente fique numa situação melhor, né? Não para poder me ajudar, mas sim para você sair, né, dessa situação ruim na qual você se encontra, né? Eu sempre nas lives conto a história de uma senhora que ela sempre quis muito me ajudar, só que ela não tinha condição, né? E eu sempre falava, tia, não precisa, né? E por mais que ela não tinha muita condição, ela queria muito ajudar, né? Então, assim, é da pessoa, né? Ela queria me ajudar mesmo não tendo muita condição, né? E isso mostra, né, o quanto que vale, né, a pessoa, o quanto que vale, né, o caráter dela, a intenção dela, né? Então não importa qual seja o valor, né? Eu acho que às vezes, né, o valor não seja muito para uma pessoa, mas todo mundo, né, ajudando com determinado valor, pelo mínimo que seja, né, ele acaba se tornando um montante e realmente esse valor, né, me ajuda bastante e sempre será muito útil para mim. Outro assunto que eu queria abordar é a violência, né, no estado do Rio de Janeiro. Nessa semana tivemos uma menina, né, que o pai dela de carro acabou entrando dentro de uma comunidade da Maré por engano, né? Infelizmente o carro foi alvejado e a menina foi baleada. E isso me fez, né, pensar, né, numa situação há uns tempos atrás que, para quem não sabe, né, o canal é assistido em mais de 50 países e em alguns lugares do mundo as pessoas realmente imaginam que o Rio de Janeiro, né, seja como Ucrânia e Rússia, né, ou seja como, né, a Síria em guerras constantemente, né? E por incrível que pareça, cara, é algo que faz sentido, né? Porque o relato de uma pessoa, né, que morava fora do Brasil foi o seguinte, que ela imaginava, né, que o carioca, né, ao sair de casa, ele não tem a certeza de que vai voltar para casa e de que a qualquer momento ele realmente pode ser acertado por uma bala perdida, né? Por um lado você olha e você pode achar que isso é uma espécie de exagero, mas por outro lado isso infelizmente é a realidade, né? Em qual lugar, né, do país assim você vira uma rua errada e você pode acabar sendo baleado, né? Então assim, você que mora, né, fora do estado, né, que tenha vontade de conhecer o Rio de Janeiro realmente ele é um destino muito procurado, não só por brasileiros, né, mas por todas as pessoas de vários países. Mas você tem que sempre, né, se manter atento, porque infelizmente, né, a violência tomou conta do estado. Os meus vídeos, né, nos comentários existe aquele saudosismo, mas existe muita tristeza, né, pela galera que já tem uma certa idade por lembrar de como era o estado, né, há tempos atrás, onde você podia caminhar tranquilamente, onde tinha muitos lugares movimentados, muitas festas, e hoje em dia, né, tudo isso é só passado. Hoje em dia está tudo deserto, está tudo vazio, né, porque realmente, digamos que o carioca ele se entregou, né, ele realmente não quer mais correr essa espécie de risco, né, porque infelizmente a insegurança tomou conta do nosso estado. Então, é uma situação muito triste, é uma situação complicada, delicada, mas infelizmente
né, é uma realidade, né? Dependendo do lugar que você passe, você realmente vai estar correndo risco transitando pelas ruas do Rio de Janeiro. Aqui tudo funciona diferente, né? Quando eu fui para São Paulo, eu vi, né, semáforo no vermelho 1 hora da manhã e as pessoas respeitando, mas também me falaram que era pelo fato de eu estar ali no centro, né? Porque tem lugares também em São Paulo que se você parar no semáforo você também vai estar, né, correndo uma espécie de risco ali. No Rio de Janeiro é quase uma ordem, né? Não se para, não se respeita o semáforo, né, depois das 10 horas, então você escolhe entre correr risco, né, e acabar meio que ali adquirindo uma multa, né, justamente por não estar cumprindo uma lei de trânsito, né. Só que, digamos que no Rio de Janeiro, se tem uma coisa que não funciona muito bem, é a lei. Mas é isso, vivendo e aprendendo, os cariocas já estão habituados com tudo isso, né? Mas não deveria, né? Infelizmente é a nossa triste realidade do momento. E por último eu queria abordar uma situação que foi no centro da cidade, um casal de turista, eles estavam na catedral no centro do Rio e ao sair dali eles foram abordados, foram assaltados, né? Por mais que ele tivesse implorado ali para não fazer nada de ruim com ele, ele sofreu um golpe de faca no braço. E quem ajudou eles foram as pessoas que moram nas ruas, né? Então eu tenho vídeo, né, onde eu comento a minha relação com essas pessoas que moram nas ruas, né? Eu também já deixei bem claro que caso, né, o mundo vira o caos, as pessoas que moram nas ruas, elas vão levar vantagem, elas vão sair na frente, porque elas já estão acostumadas a não ter um ar-condicionado, a não ter uma internet, a não ter, né, uma alimentação ali saudável, né, as 3 alimentações no dia, né, elas estão acostumadas a viver sem tomar banho, elas estão acostumadas, né, a passar o frio, a tudo isso, né. Eu acho que o Sul mostrou, né, também isso, né, as pessoas realmente se sentiam, né, muito mal, né, com toda aquela realidade que eles estavam vivendo fora de suas casas. E as pessoas que moravam na rua, elas ganharam roupas, elas ganharam teto, ganharam cobertor, ganharam comida, então, né, para elas foi algo positivo, né? Então, a gente não sabe quais foram as escolhas, não sabe qual foram a situação que a fez, né, uma pessoa ir morar nas ruas, mas todos nós devemos respeitar, né, porque se trata de um ser humano e não sabemos qual é o dia de amanhã. Então talvez amanhã, né, infelizmente, do jeito, né, que as coisas estão indo, possa ser aí que um de nós, né, infelizmente possamos estar morando nas ruas também. Então é isso, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre tento ser muito imparcial em relação a tudo isso, né. Não tem como agradar todo mundo, mas também espero não ter, né, deixado ninguém triste. Então gostaria de contar, né, com o comentário de vocês sobre o vídeo, sobre o que vocês acharam, sobre os assuntos que foram citados, né, mas respeitando a opinião do próximo, porque como eu falei, né, opinião você pode concordar ou discordar, mas você deve aceitar justamente por se tratar de uma opinião de outra pessoa. Então é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Ao Pai Maior eu peço, ao Pai Maior eu agradeço.